Vamos começar então uma série sobre rigging e animação, especialmente rigging nessa parte. Vou tentar mostrar para vocês os fundamentos, coisas que são muito importantes para vocês levarem em consideração quando vocês estiverem tentando criar os sistemas de animação e controles de animação. Tudo bem? Vamos lá, o primeiro conceito importante é o parenting. Sem ele, nada funciona dentro de um sistema de rigging de animação. Tá? É muito importante vocês entenderem como é que funciona isso. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui com alguns objetos simples. Vou criar aqui um cubo e fazer uma pequena transformação nesse cubo, certo? Vou fazer uma animaçãozinha básica. Vou deixar ele aqui nesse primeiro momento. Vou fazer um deslocamento simples e apertar o S. Então eu tenho aqui uma animaçãozinha bem simples. Muito bem. Considerando que, eventualmente, em um sistema de animação eu tenho várias peças e elas são interconectadas, elas se relacionam. Por exemplo, a mão está conectada num braço, o braço está conectado no tronco, o tronco depende de uma série de outros controles de animação, a cabeça está vinculada, né, ao tronco também. Eu tenho que, de alguma maneira, estabelecer uma relação de influência entre objetos. Por exemplo, se eu tivesse um outro objeto simples aqui e eu quisesse fazer uma relação entre eles, uma relação de hierarquia entre eles, o que eu preciso fazer, eventualmente, é, de alguma maneira, colocar esses dois caras para trabalharem juntos. Tá? Do jeito que ele está aqui, cada um está agindo separado. Né? Esse objeto que eu acabei de criar aqui, esse cilindro, não reage de forma alguma ao que o cubo está fazendo. E é aí que entra o tal do parenting. Quem normalmente não conhece esse conceito, né, que quem está iniciando no Maya, alguma coisa assim, né, esses conceitos funcionam para qualquer software 3D, na verdade, tá? Tem um raciocínio mais ou menos assim. Eu posso tentar copiar a animação se eu quisesse que esse cara seguisse esse outro. Então eu tenho esses dois objetos que estariam fazendo um movimento aparentemente ou relativamente uniformes. Eles estão seguindo um movimento do outro. O que não é verdade, você sabe que não é verdade. Dá pra ver que eu animei os dois de maneira independente. Aqui, como são só dois objetos, não é um grande problema. Mas quando você tem muitos objetos e eles deveriam fazer movimentos interconectados ou sincronizados, é muito difícil você fazer esse tipo de coisa. Tá? É aí que entra o parenting. Você vai estabelecer um vínculo entre eles. E funciona da seguinte forma. Eu quero que este objeto aqui, esse cilindro, ele siga os movimentos do cubo. Então ele vai estar vinculado ao cubo, ele vai obedecer aos movimentos do cubo. Tá? O que na linguagem aí do parenting vai funcionar assim. Esse cara vai ser o filho do cubo. Porque a ideia é que o cubo, sendo pai, o movimento dele, quando o cubo quiser se movimentar, o filho deveria obedecer. E quando o filho quiser se movimentar, o pai não vai obedecer. É essa a ideia, esse é o raciocínio. A gente faz isso da seguinte forma. Seleciona o filho ou quem obedece, depois Shift, seleciona o pai ou quem manda no movimento e aperta a tecla P de Parenting. Agora você vai ver que o movimento está junto, né? O objeto cilindro, apesar de não ter nenhum keyframe marcado, ele está obedecendo o que o cubo está fazendo, porque agora ele é vinculado ao cubo. Dá para ver essa coisa acontecendo da mesma forma aqui no Outliner, tá? Se você prestar atenção no Outliner, dá para ver que eles têm uma relação agora de parentesco, né? O cilindro, ele está vinculado ao cubo. O cubo manda no cilindro, essa é a ideia, tá? Para quebrar esse parentesco, é só você selecionar o filho e apertar agora Shift P. Quebrei a relação entre eles. Tudo volta a ser como estava antes. Tudo bem? Então, retomando, filho, Shift, pai, aí aperta P de parenting. Porque agora eu tenho o pai mandando no filho e eu tenho o filho não mandando no pai. É essa a ideia do parenting. Certo? Uma outra maneira de gerar essa relação
é através do mouse aqui no Outliner. Funciona assim, você precisa então de um mouse que tenha 3 botões, tá? Então quem usa Mac precisa conseguir um mouse com 3 botões, porque você precisa do botão do meio agora. Você vai clicar no filho, no objeto que tem que obedecer, e com o botão do meio você vai arrastar ele para cima de quem manda, tá bom? Como se estivesse dizendo que esse objeto se submete a esse aqui. É essa a ideia. Eles estão vinculados agora de novo. E para quebrar essa relação aqui pelo Outliner é a mesma coisa. O botão do meio pega o filho e arranca ele da relação, puxa ele para fora da lista. E agora você quebrou o parentesco. Então vamos agora tentar gerar um exemplo um pouco mais próximo, né, da realidade de um rigging de animação, para vocês verem esse exemplo funcionando na prática. Então vamos lá. Muito bem, vamos fazer então um sistema que torne isso aqui possível para fazer uma animação adequada. Da forma como está aqui, né, da maneira como está, eu tenho uma série de coisas a considerar. Por exemplo, a mão ela nunca vai fazer os seus movimentos dessa forma aqui, ó, tá? Se eu fizesse uma animação com o antebraço, ó, o antebraço não gira aqui pelo meio do objeto, né, pelo meio do antebraço. Ele deveria girar pela ponta aqui, né, onde seria, em tese, o cotovelo, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que resolver aqui é a posição desse eixo. A gente tem que manipular a posição do pivô, do ponto pivô. A gente faz isso no Maya com a letra D. Tá? Com a letra D, a gente pressiona uma vez, não precisa pressionar mais, é só arrastar o eixo para onde a gente quer. E aí eu posso fazer isso agora já com todos os objetos, né? Então, o eixo da mão, né, seria no punho, o eixo do antebraço seria no cotovelo, o eixo do braço seria lá no ombro. Tudo bem? Com isso pronto, aperta D, os objetos já estão melhor configurados, né? Eu posso fazer aqui uma experiência, ó, o braço, o antebraço e a mão. Olha lá, funcionando. Eu vou criar uma animaçãozinha simples aqui, ó. Eu vou apertar S nesse ponto, vou fazer um giro simples, assim, S também, e eu também vou fazer uma animação parecida com esse cara aqui. Então apertar S aqui, no 40, vou fazer um movimento assim, vou apertar S. Bom, se você observar, ele está fazendo exatamente o que eu pedi, mas a ideia é que isso aqui fosse vinculado, que a animação do antebraço estivesse vinculada à animação do braço. Obviamente eu não vou pegar o meu objeto e deslocar ele até aqui embaixo e fazer isso via animação. É inviável trabalhar desse jeito. O que eu tenho que fazer é um parenting. Eu pego o filho, depois o pai e aperto o P de parenting. E olha só o que acontece. Ué, por que o meu antebraço de repente foi lá para cima? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui é um movimento conhecido como Double Transformations. Quando a gente estabeleceu aqui os keyframes, dá uma olhada nos objetos, ó. Esse objeto aqui, quando eu marquei o keyframe, ele tem uma variação aqui, ó, alguns números, né, algumas coordenadas que foram alteradas, e essas coordenadas elas vão influenciar nesse objeto. Como esse cara, a partir de agora, quando eu faço o parenting, ele também está vinculado a esse outro objeto que tem as suas próprias coordenadas, o que acontece é uma soma das coordenadas que já foram mexidas. Isso é muito ruim, tá? Isso atrapalha bastante. Vocês vão ver que tem uma série de efeitos, né, prejudiciais aí ao processo de animação quando acontecem os Double Transformations. O que você precisa fazer então é, de alguma maneira, zerar essas informações. Você tem que dizer para o Maya que esse estado inicial do objeto, esse aqui, é de fato, estado inicial, sem essas informações alteradas aqui. O jeito de resolver isso é usando um recurso que o Maya chama de Freeze Transformations. Menu Modify, Freeze Transformations. Ou, se você tiver no Shelf Poly Modeling, você pode procurar esse botãozinho aqui, ó. Freeze Transformations, é a mesma coisa, tá? Se eu clicar aqui agora, olha só, o Maya vai reclamar.
Ele está me dizendo lá embaixo, olha, algumas coordenadas aqui têm incoming connections. O que significa isso? Você gravou isso para o Maya. Quando eu apertei o keyframe, eu deixei isso de alguma maneira registrado para o programa. Ele não quer mexer nisso aqui porque tem um keyframe que diz que ele tem que ficar aqui. Então, é muito importante que esse processo do Freeze Transformations aconteça antes de qualquer tentativa de animação. Tá? Porque, afinal de contas, a gente está falando do rigging. E o rigging acontece antes da animação. A gente está resolvendo aqui, né, setando uma série de características desse esqueleto, desse boneco, ou com os controles de animação, para proporcionar a animação. Então tem que acontecer antes. Tá? Então a ideia é, fiz uma alteração nesse objeto. Antes de estabelecer parentesco, antes de fazer qualquer animação, eu preciso usar o Freeze Transformations. Então eu venho aqui e falo para o Maya que este objeto sempre foi assim. É como se ele tivesse nascido nessa posição com essas características. Mesma coisa para esse cara. Você pode fazer isso, né, com todos os objetos de uma vez só selecionar todos os objetos, Freeze Transformations. A partir de agora, todas as informações estão zeradas e eu posso fazer agora o meu processo naturalmente, como eu estava resolvendo antes. Por exemplo, esse cara é o filho desse P. Esse cara é o filho desse P. Tudo bem? Então, a partir de agora, eu posso fazer a minha animação. Aperto o S. Faço o movimento que eu queria fazer. Eu estava com o objeto errado selecionado, né? Esse objeto aqui. Repara que agora tudo funciona corretamente. Tudo bem? Eu estabeleci a hierarquia do jeito certo. Se você conferir aqui pelo Outliner, você vai ver que o cilindro, esse principal, manda no cilindro intermediário, que é o antebraço, e esse cilindro manda no cubo, que é a mão. Eles estão com o pivô posicionado nas articulações, do jeito certo. Antes de fazer o parentesco, eu usei o Freeze Transformations, agora eu posso animar normalmente. Agora eu tenho esse braço funcionando. A animação que eu faço na mão é uma animação só da mão, independente do que acontece nos outros objetos. A animação da mão segue a animação dos outros membros. Tudo bem? Esse aqui é o princípio mais importante desse começo do rigging. Tudo bem? Retomando então rapidamente, fazendo um resumo. O parentesco tem que ser feito sempre de quem obedece para quem manda, do filho para o pai. E você faz isso usando a tecla P. Seleciona o filho, Shift. Seleciona o pai, P. Tem que fazer isso item por item, tá? Relação por relação. Não dá para selecionar tudo e apertar P que não vai funcionar. Você também pode fazer isso aqui pelo Outliner usando o botão do meio do mouse, tirando ou incorporando esse cara na relação ali, na hierarquia, né? Na cadeia estabelecida lá. É muito importante antes de fazer o parentesco, tá? Muito importante fazer isso antes, usar o Freeze Transformations. Então, posiciona os objetos, modela tudo direitinho, deixa ele já na posição adequada, com os eixos corretos, nos tamanhos corretos, coordenadas corretas, Freeze Transformations em todo mundo. Aí sim, fazemos a hierarquia com o Parenting. Daí tá tudo pronto. É só animar do jeito que você quiser. Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Até a próxima.